de novo, né, Charlot? Como sempre, né? E o nosso convidado... Olha só quem que nós estamos... Ela gosta de inventar. Olha quem nós estamos recebendo aqui hoje, ó, Cândido Henrique Ronque, conhecido por todo mundo como Candinho, né? Professor... Candinho. Você viu até que ainda estica hoje. Eu percebi mesmo, Charlot, colocou até roupa de frio nesse calor. É porque, gente, nós estamos recebendo um professor, né? Não é todo dia que você recebe um professor, né? Eu e educador também. Seja bem-vindo, viu? Bem-vindo. Professor de peso. Professor de peso. E olha só, o videomaker aqui foi aluno dele, né? E ó, excelente professor, viu? Muito. Seja bem-vindo ao nosso chá da tarde. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço demais. E é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado. Também. não sei se ele vai Raquel falar não pode isso. vir hoje, mas ó, da próxima, Raquel. Eu não sei se ele falou que é um prazer, eu não sei se no final ele vai estar sentindo a mesma coisa. Não tem problema, no começo falou, tá bom, Charlot. Vamos lá. Então, ó, antes de começar, só vamos lembrar todo mundo aí para se inscrever lá no canal, né? Para ver esses nossas bate-papos, né? Se inscreve, tem mais visualização do que inscrito, tem que se inscrever lá. Nós estamos aposentados, gente, a gente precisa de ajuda, né? E mesmo pra curtir, é tão fácil, né, E Charlot? divulga lá. Mas vamos lá conversar. Vamos lá. Pode começar, deixa você começar. Seja bem-vindo, então. Você conhece aqui o prédio, né? Sim. Você conhece aqui, né? Um ambiente familiar, né? Que conhece. E, ó, seja bem-vindo. E o que a gente queria saber, a gente sempre já começa mais ou menos assim, perguntando aos convidados, sobre o que te moveu a escolher essa profissão. Eu queria perguntar o seguinte, você é um educador e um professor de história, Sim. né? Então você é um historiador. O que levou? O historiador levou a educação ou a educação levou a história? Bom, na verdade, eu não pensava em ser um professor. Quando eu era adolescente, eu não tinha a ideia de ser professor, eu nunca tive. Sim. Isso veio com o tempo, né? Como diria lá o Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, né? As coisas vão acontecendo. Então eu pensava em ser médico, depois eu pensei em ser piloto de avião, gosto muito de aviação, mas acabou não acontecendo. E quando eu saí do ensino médio, eu fui cair de paraquedas num curso de contabilidade. Eu falei, nossa, na época era um curso técnico, né? Sim, Curso, né? sim. Falei, não, isso aqui não é para mim. Mas ali, na contabilidade, eu tinha aulas de economia. E aquilo me despertou um viés para a filosofia, porque na economia nós estudávamos os filósofos, os economicistas. Não sabia. Sim, então nós estudávamos os economicistas, o Adam Smith, o Karl Marx, o Ricardo, enfim. E primeiro eu fui fazer economia. Fiz 3 anos de economia e a economia aconteceu a mesma coisa. Chega um determinado momento que aquilo vai se tornando muito burocrático. Então na minha sala tinha lá 80 pessoas, 79 pensavam em ser executivos e eu pensava com o cabelo comprido, camisa do Iron Maiden e todo Nas mundo histórias ficava, dos economistas. Pois é, eu falei, não, eu preciso estudar filosofia, mas eu já tinha 20 e tantos anos, falei, não dá mais para me aventurar por aí. Sim. E aqui em Catanduva tinha o curso de História. Sim. E bem em frente à minha casa, eu morava aqui na Rua Belém, Aham. quase esquina com a Rua Amazonas. Bem em frente à minha casa morava a professora Neuza Flósio. Foi minha professora durante a graduação. Uma professora fantástica, me emprestava os discos, uma grande parte da culpa de eu gostar de rock é dela também. Fez bom trabalho. Muito bom. E então ela conversou com os meus pais, pô, mas você vai fazer história, vai ser professor. Faz direito. Eu falei, não, eu já disse, agora eu vou para história. Então ela foi em casa, conversou com os meus pais, eles concordaram, acharam bacana a ideia, e aí eu entrei e fui estudar história. E a diferença entre o professor de história e o historiador é que, enquanto professor, eu repasso aquele conhecimento para os alunos por diferentes questões. Então, tem um aluno que precisa saber da história um pouco mais factual, Sim. porque ele vai prestar o vestibular, Sim. mas a principal função não é essa. A principal função é você passar para o aluno os conceitos históricos para que ele tenha uma consciência crítica da realidade. Né? Quanto historiador, é quando você realiza suas pesquisas, escreve sobre história, produz a história. Então, eu acabo sendo mais um professor do que um historiador propriamente dito. Apesar que eu tenho lá as minhas pesquisas, trabalhei
um tempo no Museu Padre Albino, junto com o professor Sérgio Bolinelli, que foi Foi nosso deu aula professor. pra nós também. Ou seja, eu tive professores fantásticos, o professor Milton Januário, que é uma sua idade, uma história também, enfim. E aí eu parti para o lado da educação. E uma outra questão, eu me vejo, antes de tudo, como um inconformado. Né? Eu sou uma pessoa assim, inconformada com as questões sociais. Então eu não acho que é possível ser naturalizada todas essas questões que nós vivenciamos, né? Violência, preconceito, homofobia, xenofobia. E parece que quando nós estamos evoluindo, regride. E ao mesmo tempo que eu tenho essa questão de ser inconformado com aquilo que está dado, eu sou também muito esperançoso nas transformações, porque ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso. Sim, né? sim, é ensinado. E se existe uma possível transformação, essa transformação cabe a nós, seres humanos. E a minha esperança vem das futuras gerações. E isso está nas mãos da educação, da arte, da política, enfim, não tem outro jeito. Vai ter uma hora que nós precisaremos nos entender e os seres humanos não evoluíram para isso. E você está cumprindo o seu papel. E logo assim, quando você era criança, como é que nesse universo infantil entrou a história já aí? Deu uma Você era aquele pincelada? típico aluno que não gosta de história? Não, eu gostava. E eu sempre fui um aluno, eu sempre fui uma criança introspectiva. Então, por exemplo, chegava lá o Dia das Crianças, o pessoal pedia carrinho de brinquedo, jogos, eu pedia o almanaque do Escoteiro Mirim. Ou a camisa do Palmeiras. Ai, meu Deus do céu. É bom não entrar nesse particular em Vamos casa pular de essa parte. corintiano. Vamos pular essa parte. Depois o videomaker corta. Não vai cortar porque aqui é democracia, Isso. viu? Brincadeira, Mas é Charles, brincadeira. Então eu gostava muito, eu era muito curioso por essas questões, lógico, questões por que o avião voa, que é simples. E eu me lembro bem, eu ia à casa da minha tia, irmã do meu pai, a Messia Solange, e ela tinha na casa dela uma coleção de livros, chamava Conhecer, eram os livros vermelhos. Sim, tive essa coisa. E era maravilhosa, então, e ali falava sobre tudo, falava sobre ciência, filosofia, história, e eu ficava ali com aqueles livros, e isso foi me desenvolvendo esse desejo pela curiosidade da história. A história, acima de tudo, é você ser curioso. Né? Então eu buscava sempre ler sobre história, sobre filosofia, curiosidades, até hoje eu sigo nesse caminho. Então essa questão de ser mais introspectivo, essa questão de gostar sempre de lidar com os livros e tal, foi um ponto inicial. Mas tem uma outra questão. Eu ia bem em história, ia bem em geografia, ia bem em língua portuguesa, em arte. Mas quando chegava lá em biologia, matemática... É o drama. Então, tinha essas questões. Mas eu fui levando até que eu consegui me formar. Mas história e filosofia sempre foram as humanidades sempre foram as minhas áreas. Você sabe que quando eu era criança, eu vivia deitado. Eu chegava. Essa ninguém sabe, nem você sabe. Eu chegava na escola e o meu prazer era ir na estante de livros e pegar a coleção do Conhecer e eu ficava debruçado naquilo. Meu pai dizia assim, esse vai ser um gênio. Deu nisso, mas tudo bem. Porque faz diferença, né? A Barça, você lembra da Barça? Eu acho que meu pai diria a mesma coisa. Mas sim, lembro. É interessante isso, né? Porque a gente falou que muitas crianças não gostam de história, né? Mas é porque não aprenderam a gostar, né? Mas tem muitas que gostam, videomaker mesmo Gostar gostava. de história. Quando a gente pergunta, você pode comer? Sim, a gente sim. fala que isso daqui não é fake. Não é. Não, mas deixa ele à vontade, deixa ele responder. Já vou senão comer, já ele- falo, tá bom. Tá senão- bom. E aí uma coisa que a gente Bonito, tá? gosta de perguntar para as pessoas sempre, porque eu acho que isso é importante, principalmente para a gente estar fazendo esse bate-papo e nesses dias que a gente está vivendo, como você mesmo falou, nesse período difícil que a gente está vivendo, uma das coisas que a gente sempre gosta de perguntar assim, o que você sabe da tua história? Da tua família, de onde veio, você é de Catanduva, nasceu em Catanduva, os seus antepassados, até onde você sabe da tua família lá atrás? Certo. Eu fui uma criança que eu tive a sorte de conviver com os meus avós, uma criança não, uma pessoa, porque eu convivi com os meus avós até a fase adulta. Ah, E eu convivi
com os meus bisavós, avós, pais do meu avô paterno, até também a minha fase adulta. Minha bisavó, eu tenho 45 anos, ela morreu faz uns 10 anos. Ou seja, convivi bastante com ela. Então, pela parte do meu pai, eu sei que tanto a minha avó quanto meu avô Luiz, minha avó Elza, são descendentes de famílias italianas. Os dois, né? E eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo. Olha só, ABC. ABC. Os meus avós já moravam aqui, mas quando os meus pais se casaram, eles foram morar no litoral e depois moraram em São Paulo, onde eu nasci. Eu vim para cá ainda muito criança. Pela parte materna, a minha avó, ela é descendente de espanhóis, né? E o meu avô materno, ele é descendente de indígenas. Né? Então ali tem uma confusão total. Ah, que delícia, né? Italiano com espanhol, com indígena, e ele deve ter tantas coisas daí. Esse é o diferencial do brasileiro, né? Sim. E você já teve curiosidade, já conseguiu se comunicar com parentes antigos da Itália? Da tua geração já que seriam primos ou não? Nós temos no Facebook. Né? Sim. Não sei se pode falar. Pode, aqui pode tudo. Facebook é um pouquinho mais geração, um pouquinho mais... A gente usa muito o Facebook. Outro dia eu cheguei na sala e falei para ele, vocês não tem Orkut? Isso é mais ainda. Mas tem uma página ali onde a família é a Ronk, né? Então tem gente de vários lugares do Brasil. E achou alguma coisa assim mais próxima? Os mais próximos assim que nós encontramos são no Paraná. Né? Mas provavelmente deve ter espalhados aí. Lá na Itália com certeza deve ter. Com certeza. Buscando o histórico da família, eu já não posso afirmar se tem parentesco ou não. Essa família Ronk é uma família que migra de uma região onde antigamente onde hoje é a Polônia, na época fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, e era uma família de judeus que sai dali e vai para a Itália, isso ainda no século XVII, talvez. E quando chega na Itália, existia já, o pessoal acha que os judeus foram perseguidos antes do nazismo, né? Então já existia uma perseguição muito forte em cima dos judeus, e eles mudaram o nome, porque lá no Sacro Império eles eram chamados de Ronsk. Sim. E na Itália isso foi adaptado para Ronk, né? E onde eles se converteram ao catolicismo, e ali são as bases assim mais distantes que eu cheguei nessas questões históricas. Eu não posso afirmar que são todos parentes. De repente a família se dividiu aí. Ramificações, o sobrenome é o mesmo. Mas são histórias que a gente vai pegando e infelizmente eu não tive a possibilidade de pesquisar isso através de documentos. Né? Isso é através da internet. Um vai falando do outro, né? Eu acho interessante porque eu tive o prazer, apesar do nome, Charlot, eu tive o prazer de encontrar primos da minha geração em Portugal, que meu avô veio de lá, e encontramos os primos, né? Ele encontrou, eu não. E é interessante porque você... Meu é tudo do Brasil. E é interessante porque você, assim, com esse distanciamento todo, e a falta de contato, né, porque a gente não sabia que existia, mas a internet tem esse benefício hoje, que foi de ver, inclusive, até a aparência física. Né? E aí você fala, realmente a família... Tem gente espalhada no mundo inteiro, né? Mas vamos lá, eu queria saber... Sabe que... Dá uma dica aí pro pessoal. Existe uma página, um site, do Memorial do Imigrante. Você entra no Memorial do Imigrante, e se a sua família imigrou para o Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, os registros estão ali. Então você coloca o seu nome ali, faz uma pesquisa, então mostra o navio que as pessoas chegaram, para onde eles foram. Né? Porque em São Paulo, onde hoje é o Museu do Imigrante, funcionava como um centro de acolhimento desses imigrantes. De quem chegava. Então eles chegavam em Santos, subiram para São Paulo, e ali eles eram registrados, cortavam o cabelo, faziam uma barca, ficavam um tempo no navio. Claro. E eles ficavam esperando ali uma oportunidade de serem contratados para trabalharem nas fazendas de café do interior de São Paulo. Tanto que se você vai ao Museu do Imigrante, a linha férrea passa
por ali. Certo. Onde os imigrantes chegavam. Então, se você tem curiosidade, se você sabe que a sua família chegou por você, entra ali, faz uma pesquisa que aparece os seus antepassados, quem chegou, quantos Então, dá a dica de novo. Vai entrar onde? Memorial do Imigrante. Olha Nós não podemos entrar porque Adão e Eva não vieram. mas só se for você. Ô, Candinho, tá falando assim de criança, de adolescente. Você, assim, quando criança... Essa pergunta que todo aluno quer saber. Mas o aluno agora já não é mais aluno, não Mas tem esse aqui já problema. foi. Que tipo de aluno você era? O que sentava No na fundão. frente, no meio, no fundão, o que dormia? Porque antigamente também tinha quem dormia, infelizmente. Eu sempre fui maior que os alunos da minha sala. Né? Então, Entendi. eu tinha obrigatoriamente que sentar no fundo, mas eu não gostava, mesmo porque eu tinha esse lado mais introspectivo, e justamente é no fundo que estão ali os mais extrovertidos. Então eu ficava meio escanteado. Então parecia ali uma exclusão. Sentava, me lembro como se fosse hoje. O Fernando Juste, que hoje é um nutricionista, um amigo até hoje. O José Carlos Ladares, que é professor de História, e eu. Nós três ali e o resto da sala. Parecia que tinha uma bolha. Mas, então eu não era nenhum aluno bagunceiro, mas também não era aquele aluno que sentava na frente, aquele que, né, eu ia levando. Eu achei legal que ele foi bem delicado. O pessoal do fundão mais extrovertido. Eu não sei se existe um levantamento sobre isso, mas na minha cabeça, quem é do fundão ou vira artista ou professor. Você tá falando isso por causa do videomaker? Não, o videomaker. Nossa, eu também fui do fundão. Eu também fui, eu era baixinha, mas eu prestava atenção na aula. Eu compartilhava com o professor, mas eu não vou continuar. Eu gostava muito também. Precisa, Eu né? me lembro, tinha um professor chamado Tonício Modelai. E apesar de ele dar aula de ciências aqui no Paulo de Lima, estou no Paulo de Lima e depois fui para o Barão e depois eu fiz o técnico em contabilidade. Naquela época não tinha projetor, então ele desenhava tudo na luz. Então ele desenhava células, ele pediu para a gente ter um caderno de desenho, então você tinha que olhar na luz e desenhar. Aí eu tinha isso também. E mesmo sem entender nada, eu ficava maravilhado com as aulas. Então, era uma coisa assim que te inspirava. Mas é verdade, um bom professor inspira. Eu já dou. É só vez de perguntar, você vai pôr na boca? Mas tá bom esse bolinho? Tá mal. bom. Não. E outra coisa, você sabe, outro dia nós estávamos numa sala de professores, que a gente frequenta muito escola, a gente estava na sala de professores, né? E uma professora falou assim: a minha filhinha disse que quando crescer vai ser professora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tudo menos professor. Foi mesmo, eu lembro. Aí eu pensei comigo, por que tanto ódio e revolta assim? Os seus pais, quando você falou eu vou ser professor, a tua família, os teus amigos, o que te falaram? Primeiro foi um choque. Ninguém esperava com um contador. Sim, eu tinha passado para o 4º ano de economia. Olha só. Eram 5 anos, né? Economista. Economia. E meu pai falou, não, mas você está no fim, termina, depois você vai. Eu falei, não, são mais 2 anos, será agora. Então, existiu uma certa estranheza. Certo. Né? Mas, com o auxílio da professora Neuza Flores, ajudou. E é uma coisa até interessante, porque na minha família, eu fui o primeiro homem, o primeiro menino a ter um diploma universitário. A minha tia já tinha, ela tinha feito letras, ela havia se formado, mas dos mais próximos ali eu fui o primeiro homem a ter o diploma universitário. E eu me espelhava muito em 2 questões. Meu pai era caminhoneiro, né? Agora ele é aposentado, mas ele era caminhoneiro, nós somos 3 irmãos. E eu percebi o seguinte, eu tenho 2 possibilidades, ou para transformar a minha realidade. Ou eu estudo, ou eu estudo. Então, eu resolvi seguir por essa parte da história, onde eu me encontrei de uma forma assim, bastante satisfatória. E também eu me esperava bastante, indo para um outro, no meu tio, que é marido da Mestra Solange, né, que é a esposa do meu pai, como eu já disse. E ele se formou em Direito e ele queria ser delegado de polícia. E eu me lembro que quando eu era criança, e nós passávamos nos finais de semana, nas férias na casa dele,
E ele terminava o Jornal Nacional, ele entrava no quarto e estudava. Olha só. E eu me lembro como se fosse hoje, Exemplo. sim, determinada situação, de tanto que ele ficou ali estudando, não eram essas luminárias de hoje, a dele derreteu. Olha Né? Ai, Ou seja, eu falei assim, "Pô, então se ele fez, Pô, eu também." Então, da família Ronck, assim, eu fui o primeiro que tive a oportunidade de ter um estudo universitário. Eu agradeço muito aos meus pais, eu tenho certeza, eu sempre falo para os alunos, tenho certeza que os seus pais fizeram o máximo que eles conseguiram. Né? Então, eu tenho convicção. Então, eu não posso falar, porque aí, não. Eu tenho certeza absoluta que os meus pais fizeram o máximo que eles puderam. Então, eu tive essa oportunidade, fiz a faculdade de História, conquistei o diploma universitário, estamos aí seguindo. E na história, Candinho, o que mais te fascina na história? O que eu gosto muito da história é a busca das classes menos favorecidas por seus direitos sociais. Então, eu gosto muito de estudar a questão da luta das mulheres, da luta dos povos negros, da luta... A luta de todos. Sim, porque eu penso que nós temos que ter a seguinte concepção. A humanidade precisa ser socialmente igual e individualmente diferente. Verdade. Né? Muito bonito. Então eu isso, penso isso. que é isso. Então, a cada vez que nós estudamos que determinados sujeitos sociais conquistam um direito, porque a gente fala assim, os negros ganharam liberdade. Não, os escravos, eles conquistaram. Sim, isso mesmo. Né? A princesa Isabel não fez nada mais que assinar. Já estava tudo era encaminhado. E aí eu sempre falo para os alunos o seguinte, como que a história, por muitas vezes, é injusta. Parece que a história foi feita somente por homens, e quando nós acabamos de conversar, você me pergunta, por exemplo, sobre os meus antepassados. Então eu falo, olha, italianos, espanhóis. Agora veja, nós vivemos em uma sociedade, num país, onde a maior parte da população é negra. Por que eu não encontro sobrenomes africanos? Se eu tenho uma população de maioria negra, Sim. eu encontro sobrenomes. É muito fácil encontrar sobrenomes italianos, Sim. japoneses, coreanos, judeus, Portugueses, árabes, portugueses, mas africanos não. E aí, isso nos leva a uma reflexão. Quando a gente fala, olha, os escravos, não, eles não eram escravos, foram pessoas que foram escravizadas, foram retiradas. Muitos eram reis nos seus, Sim, nas suas... Muitos, E sim. foram retiradas das suas famílias, do seu local de origem, e eles não perderam somente a liberdade, eles perderam a sua humanidade, eles perderam o nome de batismo, eles perderam o direito de ter a sua cultura, a sua religiosidade, a sua língua. E quando eles chegavam à América, a primeira coisa que acontecia, eles eram batizados com um nome europeu. É por isso que nós não encontramos, né, mesmo sendo a maior nação negra fora da África. Já é o preconceito que se começou, né? Eu preciso, porque ele está falando uma coisa, eu estou emocionado, sabe por quê? Eu fiquei emocionado, porque nós não ficamos pensando nisso, mas por uma série de fatores, os nossos convidados de chá têm uma linha de pensamento assim, muito parecida. Foi tudo coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, mas você entendeu. Mas aí o que acontece? Eu estava lembrando agora de um cantor, eu vou até colocar a foto dele depois aí, porque senão ninguém conhece quase. Ele foi o Taiguara. Sim. Um cantor brasileiro, compositor extraordinário, que fez um sucesso absurdo que foi apagado pela história. Tá E agora, todo mundo vendo o Taiguara agora. Ó. Os filhos dele estão numa luta para trazer ele de volta à nossa história. E ele quando ele foi exilado na ditadura militar, ele foi mandado para Tanzânia. Você conhece a história? Não. Ele era um excelente músico e pesquisador de música. E quando ele foi para Tanzânia, ele ficou muito triste, porque Tanzânia... E lá ele diz que descobriu as raízes do samba. E ele
foi um ano muito estranho para ele, porque ele ficou um ano exilado lá, que ele ficou longe de tudo, dos amigos, do Brasil, de tudo, mas ao mesmo tempo ele se apaixonou pela cultura da Tanzânia, que ele não tinha ideia do que era. Do e que ele, era, né, e ele Charlot? trouxe isso para a música dele, para a vida dele isso. Por quê? Porque a nossa raiz, não é? É engraçado, né? É engraçado, não, é triste na verdade, porque falando sobre sambas e as culturas que vêm aí dos povos que formaram a cultura brasileira, tem o livro do Garcia Ribeiro, A Formação do Brasil, que conta essas histórias de forma espetacular. Se nós imaginássemos que no início do século XX, se você estivesse numa roda de samba, você era preso. Sim! É dali que surgia a visão do malandro, Isso. de que, naturalmente, que é um preconceito total, mas que os negros eram propícios à vadiagem, enfim, era uma coisa assim. Já era para ter mais preconceito mesmo. Ou seja, mesmo com o fim da escravidão, continuava. Não foi possível superar todos esses problemas que ela carregou. Foram 300. Nossa, se a gente pensar, nós tivemos mais tempo no Brasil escravocrata do que não escravocrata. Sim. E aí vem o que você falou, só a história para ajudar a mudar isso. Sim. Então é preciso que as pessoas... Porque tudo que se fala de história, geografia, filosofia, as pessoas pensam sempre em matéria para estudar. Não, é ampliar a visão do mundo. E não é decorar, né? Não. Não, gente, a gente Falando sempre nisso, não é decorar. Falando nisso, quando você leciona para adolescentes? Sim. Adolescentes, né? Desde quando, Candinho? Só no colégio faz 16 anos. 16 anos. É um adolescente. 16 ontem. anos, adolescente. Mas faz 20 que eu dou aula, 21. E quando qual é o momento da matéria, do conteúdo que chega, que você fala assim, esse é o maior prazer que eu tenho de ensinar? Qual fase da história? Que momento você fala, hoje eu vou dar aula sobre isso? Que é o que você mais gosta, né, Charlot? Assim, ó. Imagina. Na verdade, eu encontro prazer em todos os assuntos que a gente trabalha. Mas eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, a parte do renascimento cultural, a parte da Revolução Francesa, a parte do pan-africanismo, no século XX, quando os países africanos conseguem se libertar do colonialismo europeu. Gosto muito de estudar e passar para os alunos a importância das diferentes culturas que existem no mundo. Eu acho que quando a gente estuda a história, nós não podemos ficar na questão factual. Sim. Né? Estudar somente os grandes fatos, os grandes personagens. Acho que história não é isso. Acho que é justamente o contrário. Nós precisamos pegar aquele fato e entender as particularidades dele. Né? Então nós estudamos a Revolução Francesa, mas será que a Revolução Francesa aconteceu dessa maneira que parece um instante onde eu abro uma caixa, aqui estão os burgueses, ou abro uma gaveta, aqui estão os burgueses, aqui estão os homens. Será que era tudo organizadinho? Assim, claro que não. Quem fez a história, quem viveu esses momentos, foram seres humanos como nós. Né? Em épocas diferentes. Né? Eram seres humanos que tinham suas dores, que tinham seus amores, que sofriam, que tinham seus objetivos, que conspiravam, que se aliavam, que brigavam, enfim. E nós temos por método, infelizmente, tentar organizar aquilo que nós não vivenciamos. Então a ideia não é essa, a ideia é você tirar essa venda. Então eu me lembro muito bem que eu tinha um professor chamado Fábio Lopes, um professor fantástico aqui na faculdade. E ele dizia o seguinte: a história é assim. Imagina que você nunca viu o mar. Você chega na praia e olha aquela imensidão, e você fala, nossa, isso é história. E essa infinidade é história. Aí ele dizia, não, a história não é só isso. Você está vendo a parte superficial. Imagine que você está lá no meio e você mergulha nessa imensidão. Que bonito, hein, Charlot? Aí está a história. Então, o que os livros nos apresentam é a parte superficial. Sim. A nossa função é fazer com que os alunos compreendam isso, que é bastante importante, que são os fatos que fizeram com que a história vá, de certa forma, se transformando, mas que isso foi feito por seres humanos. Né? Não foi ao acaso. Tanto, às vezes eu falo para os alunos, olha, com certeza, quando os seus filhos, os seus netos estiverem estudando, hoje, em 2024,
A primeira coisa que a gente aprende lá na história é aquela linha do tempo totalmente europeizada, né? Sim, A história antiga e tal. E provavelmente quando seus netos, seus bisnetos estiverem estudando, eles não vão estudar o nosso período como história contemporânea. Para muitos historiadores, a história contemporânea já acabou. Nós estamos em outro momento, eles vão chamar de história tecnológica, história digital. Nós estamos vivenciando isso, mas a gente não sabe. Como que vai ser a denominação. Então tem alguns que dizem, olha, a história contemporânea acabou quando surge a internet. Não, a história contemporânea termina quando cai a União Soviética. Nós vivenciamos isso, mas nós não sabemos como isso será interpretado daqui 100, 200, 300 anos. A mesma coisa, eles também não sabiam. Então, imagina você, o Júlio César, ditador romano. O Júlio César não foi imperador de Roma, ele foi um ditador romano. É verdade. Acho que o Júlio César, eu vivo na história antiga, eu vivo há 40 anos antes de Cristo. Lógico que não, ele não sabia disso. Nós criamos essa ideia, né? Enfim, então acho que aí está o segredo, de você mostrar para o aluno que história não é decorar aquilo que está no livro, porque assim o aluno tem prazer em descobrir. Ele vai procurar o que ele quer saber sobre aquele determinado assunto. Então, olha, eu quero saber como era a participação das mulheres durante a Grécia Antiga. E chega um momento que ele se surpreende, porque a gente fala assim, bom, nós aprendemos que Atenas era o lugar da filosofia, onde surge lá ali os grandes pensadores e tal, e Esparta era militarizado. E quando nós vamos estudar essas sociedades, nós percebemos que em Esparta a mulher tinha uma função social de muito maior destaque, sim, público, né? Não dá para falar mais importante, mas a mulher tinha uma participação na vida pública muito maior do que em Atenas. Porque em Esparta, como eles estavam sempre ali voltados para a guerra, em treinamentos, quem assumia esse papel muitas vezes era a mulher. E em Atenas, como eram sempre os homens que discutiam política na Ágora, as mulheres sempre ficavam de fora. E me fala uma coisa, da onde vem esse estigma? Aqui em casa, com relação a humanas, nós não tivemos, né, com o videomaker, mas esse estigma, assim, que o aluno já põe na cabecinha, não gosto de história. O que você acha como professor? Tem duas formas que... duas possibilidades que eu acho que aqui. Primeiro, muitas vezes, e talvez acontece infelizmente com grande parte dos alunos, o professor de história, ele pede para que o aluno copie o que está no livro no caderno. Pô, se eu vou copiar no caderno o que está no livro, qual que é o sentido disso? Não faz sentido, já está escrito ali, eu vou copiar o caderno para quê? Quando isso não acontece, ele passa tudo na lousa, a mesmíssima coisa que está no livro, e pede para não copiar, ou seja, não existe uma interação, não existe uma troca, não existe uma crítica, não existe uma reflexão. Então, o mais importante para que o aluno desperte o interesse por história é você fazer com que ele reflita sobre aquele assunto. E que ele faz parte da história, ele não é um ser isolado no mundo social. Não, ele faz parte, todos nós fazemos parte da história. Imagine vocês que daqui 50, 60 anos alguém estará assistindo esse vídeo e com certeza muitos de nós não estaremos aqui. Para a história, tá certo? Então eu penso que nós precisamos, como professores de humanidades, fazer com que os alunos despertem essa curiosidade, né? Esse interesse. E parar de cobrar questões que são decorativas. Não, tem que decorar essa data para eu cobrar na prova. Não. Se eu quero saber uma data, eu pego um livro. Sim? Eu preciso entender a importância daquele fato. É lógico, eu como professor de história, eu preciso naturalmente saber as épocas. Um aluno que estuda história, um aluno que vai fazer uma prova de história, ele precisa entender o que é história média, o que é história moderna, o que é história contemporânea, mas sem decorar. Eles precisam entender que cada um desses momentos recebem essas nomenclaturas porque tem suas características próprias, porque tiveram suas transformações, porque tiveram as suas características, enfim. Eu acho que dessa maneira é a única possibilidade de fazer com que os alunos se interessem por isso. E tem uma questão, e aí infelizmente eu acho que não é a geração, eu acho que é o momento. Não tem jeito de você estudar história, a não ser se você ler um livro, você assistir um filme, você visitar um museu,
você escutar uma música e as pessoas estão se desapegando disso. Triste, Exato. né? É Então, triste. é difícil você, por exemplo, encontrar alguém que pega um álbum, um disco, e escuta o disco da primeira até a última música. Sim. Então, as pessoas escutam metade da música e já Já pula para acabou. outra. É. Lê uma página de um livro, tanto que no TikTok não pode ter mais que 30 segundos. Isso E você sabe que entra nessa questão justamente, porque assim, nós sempre tivemos o cuidado do videomaker, assim, da gente viajar e levar ele para ver de tudo, né? Ter contato com tudo, porque a história está muito ligada à cultura, a cultura e a história é uma coisa só. E a nossa vida, né, Charlotte? Porque aí vem aquela questão do senso crítico que você falou. Sim. Aí eu te pergunto, hoje, nós estamos falando da história, mas tem a história do Brasil. Sim. E eu fico pensando assim, a gente até brincou muito, coitado dos professores de história, para ensinar para as próximas gerações Vai ser difícil. o que nós vivemos nesses últimos anos aqui, de histórias tão desencontradas. Porque hoje você tem a internet que pode te dar tudo, mas pode te dar tudo de informação errada também. Né? Porque vai depender do caminho, da fonte que você vai buscar, depende de quem conta a história. Né? Então nós ainda estamos vivendo um momento muito tumultuado, onde existem muitas informações desencontradas, e que tem aquela pessoa que ela vai checar, e tem aquela pessoa que engole o que mandarem para ela. Né? E aí, o papel do professor de história não vai ser fácil. Esse, na verdade, é um fenômeno que sempre existiu. Né? As fake news sempre existiram, que agora elas são mais dinâmicas, elas são mais rápidas. Isso, muito. O Getúlio Vargas dá um golpe em cima da fake news. Né? Ele inventa lá o plano COI, que vai ter uma revolução comunista no Brasil, e ele dá um golpe de Estado e cria aqui um Estado novo, uma ditadura. Enfim, agora é lógico, nós recebemos as informações como se fosse um bombardeio. Nós recebemos informações por todos os lados. Sim. E quando nós não checamos essas informações, quando eu recebo informação por uma determinada rede social, por um determinado grupo de amigos, e eu não tenho a preocupação de entender, de refletir sobre aquilo, eu começo a propagar, isso causa um grande Vocês sabem daquela história, eu sempre conto para os alunos, certa vez nos Estados Unidos, um radialista foi para o seu programa, que era ao vivo, e ele começa a narrar que naquele momento estava ocorrendo uma invasão alienígena. Sim. E virou um tumulto na cidade. Agora imagine isso através do rádio naquela época. Hoje em dia, então, com essa rapidez das informações, nós deixamos de ter o cuidado da análise crítica. É claro, nós vivemos aí numa democracia, as pessoas têm o direito de acreditarem, de votar, de buscar, mas sempre tem que ser baseado naquilo que é verdade, naquilo que é concreto. Né? Eu não posso sair por aí propagando mentiras, propagando, enfim, incertezas. Né? Quanto se buscou, quantas as pessoas estudaram para que os remédios, as vacinas fossem descobertas, e aí de repente chega alguém e fala que não serve para nada. Quantos anos Mas, aí, né? E a gente... Você citou uma história que nós tivemos no Brasil recentemente, uma parecida, né? E foi no tempo do WhatsApp, eu não me recordo da cidade, que alguém espalhou, Rio de Janeiro. Foi. Alguém espalhou que a barragem da cidade tinha rompido e que a cidade ia ser inundada. E isso está filmado em tempo real, porque hoje a tecnologia pode isso. Era no jornal, lembra? Então os jornalistas foram até a cidade para cobrir a quebra da barragem, lá que ia inundar a cidade, e os moradores correndo para lá e para cá, todo mundo. E a repórter louca lá. A repórter emocionada, as pessoas largando casa Chorando. aberta, correndo tudo. A cidade não tinha barragem. Mas, Charlotte, põe aí o link para as pessoas olharem essa história que é boa. Olha só que é a capacidade do ser humano. Sim, um caso ainda mais triste, quando acusaram uma moça, que foi em Santos, ou em São Vicente, se não me engano. Acusaram a moça de ter feito feitiçaria. Eu lembro disso. Ela morreu, ela foi linchada. Ela foi linchada. Né? Ou seja, é uma coisa assim drástica, não dá para voltar atrás numa como você falou, as fake news sempre existiram, mas é que hoje é tudo muito mais rápido, né? Muito rápido. Porque isso que a gente falou, está muito ligado a quem conta a história, porque conta da sua maneira de ver a história. E aí o professor é muitas vezes confrontado por pais ou mães, né, que às vezes não né?
E eu acho que as pessoas também, elas andam tão frustradas com as realidades que são dadas, que se cria um sentimento de justiçamento, não de justiça. Justiçamento é bom, esse Isso. termo. Então, eles acham que eles precisam fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que isso seja uma barbárie maior e mesmo que isso seja feito através de uma notícia que não é conformada. Agora, não sei se vocês viram há pouco tempo, tinha um casal com um veículo tirando fotos das crianças. Eles compraram um carro, customizaram esse carro. Não vi. Eles passavam de cidade em cidade. Antigamente era muito comum os fotógrafos passarem nas casas. Isso, oferecer. E eles fazem isso. E criaram uma fake news que esses trabalhadores, eles não eram fotógrafos, e sim pessoas que estavam tentando sequestrar as crianças. Nossa Senhora. E isso aconteceu aqui na nossa região, aqui em Santa Adélia, se não me engano. Aí um policial abordou o pessoal e eles fizeram um vídeo: não, nós estamos aqui, é uma mentira que estão contando. Nossa, que eles grave. prestam serviço, sim. Ou seja, imagina se antes desse policial ter feito esse vídeo, alguém ali um pouco mais desinformado faz algum tipo de violência. Enfim, é complicado, é triste, o ser humano está difícil nesse sentido. Eu penso que não só para o professor de história, mas infelizmente nós passamos por um momento onde os professores foram muito atacados, os artistas foram muito atacados, enfim, porque é engraçado, né? Às vezes eu falo com os alunos, muitos acusam, não porque os artistas não trabalham, não porque os escritores não. O trabalho dele é escrever, o trabalho dele é representar. Parece que trabalho é só aquilo que faz você... É o braçal, né? É o braçal. Então eles desconsideram aquilo que faz parte do trabalho intelectual. E isso, naturalmente, faz parte daquela ideia de que para você sobreviver, você tem que produzir, O Candinho, eu acho assim, a partir do momento que na época de ficar em casa, que os alunos tiveram aula online, os professores, foi muito difícil dar aula online. Se adaptar, né? Principalmente com a maioria dos alunos com a câmera desligada, né? O professor às vezes não tinha para quem olhar. Se o professor foi acusado de não querer dar aula porque quer vida mole, né? Vamos falar o termo certo, muita gente falou, o professor é vagabundo, não quer dar aula. Se o professor foi colocado nessa situação, você imagina o resto. Exato, porque as pessoas acreditam que o trabalho é só aquilo que gera riqueza material. Sim. A riqueza intelectual, a educação, para eles não importa. Aliás, para muitos, né, quanto mais pobreza intelectual, melhor. É melhor, mais fácil de dominar. Tanto que é comum você encontrar algumas pessoas que dizem o seguinte: não, meu filho não precisa estudar, se ele trabalhar, não. Mas que absurdo, né? Ele vai trabalhar, mas ele também precisa estudar para que aqueles problemas que nós conversamos no começo, que geram o inconformismo, não se repitam. Sim. Não sejam reproduzidos pelas sociedades melhores. Agora, se você cresce ouvindo isso, é difícil. Você vai reproduzir isso. Conhecimento é luz, né? E tira a gente das trevas. É simples. Mas nem todo mundo quer conhecimento. Voltando à questão da história aqui que a gente está falando, porque muitos mitos são derrubados com a história, com a ciência, né? E principalmente na história do Brasil. Eu aprendi na escola, muito tempo atrás, que nós fomos descobertos pelos portugueses por causa da bendita calmaria, né? Né? Hoje a gente sabe que não foi bem assim, mas na época era o que a gente acreditava. Charlot, cuidado, que tem professor do lado, vai dar uma história. Não, tô brincando. Não, mas não é verdade isso? Mas é que às vezes eu sei, Charlot, né? Tem muitas histórias. É a mesma coisa você imaginar que no texto bíblico que a pessoa parou o sol. Né? A ciência hoje, nossa consciência, né? Que a Terra gira, que a Terra é redonda, né? Gente, pelo amor de Deus, a ciência hoje prova tudo, né? Então, eu lembro do Ariano Suassuna, quando ele disse que, com uma certa feita, entregaram um livro para ele, escrito 500 anos de história da arte brasileira. E ele falou: eu não quero esse livro, porque a arte brasileira já existia antes da descoberta. E eu acho que é isso que são os mitos que as pessoas têm que entender. O Brasil já existia. Claro. A história do Brasil, dentro da universidade, dentro da escola, começa a ser contada a partir de 1500. Sim. Esquecem que antes do Brasil existiam vários povos indígenas. E aí tem um problema, quando eu falo assim para você: no Brasil existiam povos indígenas,
pareciam que eram todos iguaizinhos, que tinham a mesma cultura. Não, existiam milhares de povos indígenas com culturas diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Crenças, né? Crenças, não religião, crença. crença. Crenças diferentes. Em momentos do desenvolvimento tecnológico diferente, porque tecnológico a gente acha que é só informática. Não. Tecnológico é a técnica. As ferramentas que eles usavam no dia a dia. Então, sim, então existiam tribos, por exemplo, que já praticavam a agricultura de subsistência, existiam tribos que ainda não, Sim. existiam tribos que eram nômades, existiam tribos que eram sedentárias. Aliás, até hoje existe por volta aí de 10 povos originários que nunca tiveram contato. Eu ia te perguntar isso. Ainda a existe, gente né? ia falar Sim, disso sim, mesmo. existe. E olha que coisa. Deve ser louco isso, hein? E é muito interessante porque esses povos, como eles não têm cultura, como eles não têm contato com outras civilizações, a tendência é que eles vão diminuindo, porque Sim. o povo, eles vão morrendo, Sim. vai sendo cada vez menos, o espaço que eles vivem é cada vez mais reduzido, as condições de vida cada vez menores. E isso foi no ano passado, no ano retrasado, existia um desses povos que tinha somente 2 elementos vivos, 2 elementos homens. E a FUNAI até tentava algum tipo de contato, não para um aculturamento, mas para entender, mesmo para tentar registrar. Sim. Um deles morreu, inclusive, eles ficaram conhecidos como o homem do buraco, eles faziam um buraco e se escondiam ali. E os 2 morreram. Ou seja, olha quanta coisa se perdeu. E perdeu, exatamente. Ia falar A de história de um povo, uma língua. Olha, todas as ancestralidades que esses homens carregavam, que nós... E isso aconteceu com muitos povos. Muitos, né? Eu não gosto dessa coisa quando falo os selvagens, Não. ou tem que trazer a civilização para eles, como se eles não fossem civilizados. Eles têm a cultura deles, né? A história deles, e que a gente perde muito, não tendo esse contato, esse aprendizado. Aprendizado. Né? Aprendizado. Porque o contato eles É melhor eles perderam, deixar para não matá-los, né? Mas isso acontece porque, a partir do século XIX, alguns sociólogos, alguns filósofos, eles passaram a estudar a sociedade da mesma maneira que o Darwin propôs o estudo da vida, ou seja, é uma linha de evolução. Para que você tenha essa evolução que é constante, você tem que ter modelos. Então, Darwin apresentava um modelo, aquele que não se adaptava e era extinto, e aqueles adaptados eram os mais evoluídos. Para a visão social, aqueles que criam o darwinismo social, eles também precisam de um modelo. Qual que é o modelo mais atrasado para eles? As sociedades que nós chamamos de primitivas, selvagens. Tanto que eles chamam de selvagens, né? E qual a sociedade mais desenvolvida? Eles eram europeus. A sociedade industrial, europeia, urbana e por aí vai. E esse pensamento ele foi sendo reproduzido e vem até hoje. Então é comum que nós encontrarmos pessoas que consideram uma cultura superior à outra, né? um modo de vida superior ao outro, uma crença mais importante que a outra. Então essa é devido a essas questões que vêm desde lá dos positivistas. É verdade. Que maravilha. Gente, como é bom conversar, né? Com quem sabe, né, Charlotte? Tem conteúdo, né? Nossa. Porque hoje a gente vive uma época de internet sem conteúdo, né? E eu acho interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas isso tem poucas visualizações. Eu falo, gente, quantas vezes você consegue conversar com 200 pessoas? 100 Não pessoas, importa, 50. uma pessoa que assista vale a pena, porque a gente tá aqui para trocar e crescer junto, né? Uma pessoa que acende a luz, né? Exato. Já podemos fazer o ping-pong? Já? Já podemos. Você já comeu, Ganista? Não, mas ele come depois, Charlotte. É porque depois a gente fica Uma mais aqui delícia. comendo. Nós ficamos nos bastidores. Os bastidores a gente come mais. Nós vamos fazer o ping-pong. Ping-pong, você já viu como é que é? Sim, Mais ou é menos. pergunta rápida, mas... E aí você tem que fazer como mulheres fazem. É. Duas coisas ao mesmo tempo. O homem tem um pouquinho mais de dificuldade. Então é assim. Ficarão os potinhos e você vai respondendo e vai trocando os potinhos de lugar e respondendo.
E é assim, pergunta, responde. Pra história vai ser mais difícil, mas vai ser divertido. Poxa, essa que é complicada. Ela complica. A gente Ainda bem que gosta. só convidado aqui. Elas são impossíveis. Não, gente, ó, dá licença, gente, o Candinho já tá de casa, ó, a gente puxa só um pouquinho pra cá, né? É porque pra gente provar que é possível qualquer pessoa fazer duas atividades ao mesmo tempo. O bullying. Isso. E é interessante porque a Raquel, né, sua esposa, Sim. é professora de história também. A né? história com história vai ser uma vocês loucura. imaginam. É como aqui em casa. casa. Todo mundo do mesmo métier, imagina o que Ela é acontece. professora de história e dá aula na mesma escola Na que mesma eu. escola. Nossa, né? a gente entende. Quem essas ganha coisas. são os alunos, porque a gente tem um exemplo em casa aqui, ó. Que só elogios. Com os viu? dois, né? Passou de um para o outro. É. E a gente não tá falando porque tá na tua frente, Não não. precisa, não. né? Viu, Raquel, ó? Então eu faço a pergunta, você responde. Então, ó, faz pra mim, faz de conta, faz qualquer pergunta pra eu mostrar. Vai, Charlotte. Cor preferida? A preta. Vai. Simples. Não, é simples. Certo. Pra quem vai ter que explicar esse momento do Quem Brasil fica para com alunos, 30 alunos, isso é fichinha. Então, o ping-pong é resposta rápida, mas às vezes você sente a necessidade de esticar um pouquinho. E eu vou falando, vai aí, É tá? sexta-feira. Não precisa nem olhar pra gente, A tá? hora do chá não pode ser uma hora corrida, né? Sim. Porque falta isso pra gente, né? A gente precisa um pouco mais de calma na vida. Posso começar o ping-pong? 5 perguntinhas só. Então vamos lá, vai fazendo. Eu sei que existem muitos, mas Peraí, Charlotte. Já vai fazendo. Pode fazer. Ah, tá. já começa a Isso. fazer, senão Isso. depois se extrai. E- Felipe Bozo, Brida apanhou também. Vamos lá. E o Remídio também. Homens. Vamos lá. Existem muitos, mas pra você, se tiver que falar agora na lata, fato triste da história. Holocausto. Um momento lindo da história. Renascimento cultural. Um personagem incrível da história. Napoleão. Napoleão. Você assistiu o assistimos filme? esses dias. Assisti, mas... Não para. Tem muita coisa estranha ali no filme, né? Mas Mas é bom, é bom, é bom. É espetacular. Principalmente com... Opa. Agora eu não tô respondendo a pergunta. Tá perguntando, respondendo. Vai. Principalmente com a atuação do Joaquim Joaquim Phoenix. Phoenix. Muito. Você já viu aquele Você tá o documentário francês em vários capítulos sobre Napoleão? Não vi. Eu posso te emprestar, nós temos um Ah. DVD. Pra ele a gente Você tem aparelho de empresta. DVD? Tem. Então a gente empresta. Isso. Napoleão. Ah lá, vamos lá. Um lugar histórico que você sonha conhecer. Egito. Egito. Vamos tudo junto pro Egito, né? Porque o Vamos Egito lá. ainda tá na nossa lista. Com as milhas, Felipe, ó, Felipe. Agora, essa pergunta, vamos ver. Quantas camisetas de rock você tem? Pra quem não sabe, ele tem várias camisetas de rock. Tem muita coisa. Olha, eu não sei. Eu sei que a Raquel queria jogar metade fora e eu resgatei. Olha, Vai, Charlotte. Mas, é a última. com certeza, mais de 100, talvez. Olha, porque cada vez que a gente encontra, ele tá com uma camiseta AC/DC, Iron Maiden, Queen, Rolling Stones, né? Aí, já deu. Já deu. Você passou no teste. Passou. É só pra criar um fuzuezinho. Porque eu, particularmente, acho que toda pessoa que tem conteúdo e que tem esse viés da vida, gosta de rock. Né? Porque o rock, ele É história. O rock mexe com... É difícil uma pessoa que não queira que tem esse espírito, como você falou, inconformado, não gostar de rock. É verdade. Não é? Só colocando uma questãozinha aqui, sobre o Napoleão, não é o que eu acho o Napoleão um exemplo. Eu Mas entendo. é uma figura histórica. Sim. As transformações que vieram com a era napoleônica foram transformações extremamente pontuais para a nossa sociedade. Tanto que, devido às guerras napoleônicas, a corte portuguesa é transferida para o Brasil e isso acaba gerando essa independência lá na frente. Sim, Quando vão ser, sim. precisa retornar para a Europa. Mas, enfim, eu acho uma figura icônica, Mas né? E como saiu de onde ele saiu e conquistou tanta coisa, menino. E existe uma dicotomia em torno da figura do Napoleão, porque se você conversar com um francês, eles veem o Napoleão como um herói. Um herói, né? Agora, se você conversar com qualquer outro europeu,
eles veem Napoleão como um ditador. É verdade, é verdade. É um paradoxo isso, porque assim, nós tivemos a oportunidade de conhecer o mausoléu em homenagem ao Napoleão, né, em Paris. E foi emocionante. É enorme, é uma coisa assim absurda. E nós, quando visitamos, como somos brasileiros, quando você visita, né, não só a tumba, né, o mausoléu, mas todo o museu em homenagem a ele, em homenagem, né, ao exército francês, você fica justamente pensando isso. No final das contas, ele foi herói ou foi vilão? É o que ele falou, né, Xandão? Em história, é difícil a gente dar essa análise. Imagine vocês o seguinte. Eu vou fazer aqui uma comparação bastante absurda. Tá. Imaginem vocês que nós tivéssemos a oportunidade de conversar com duas pessoas. Uma pessoa que foi um soldado num campo de concentração e uma pessoa que nesse mesmo momento foi um prisioneiro no campo de concentração. Eles terão perspectivas totalmente diferentes sobre o que foi o Holocausto, a Segunda Guerra, o Partido Nazista, enfim. Então, nós procuramos em história não estabelecer verdades absolutas e nem criar heróis. São seres humanos. São seres humanos que erraram, alguns muito mais que outros, naturalmente, alguns fizeram barbaridades, como o próprio Hitler, que nós estamos comentando aqui. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a época que eles viveram, existia dentro da sociedade que eles estavam, pessoas que concordavam com aquilo. Sim. Ele não fez tudo sozinho. Imagine você que muitos alemães, parece que todos os alemães eram nazistas, não é? Sim. Mas imagine você vivendo num prédio como esse, o seu vizinho, que você conhece desde a infância, de repente ele está apoiando uma barbaridade dessa e você fala, pô, mas como que esse cara caiu nessa? Enfim, são questões muito subjetivas, né? E voltando naquela história do positivismo, durante um período a história teve uma tendência de criar esses heróis. Por exemplo, nós aprendemos na escola que o Tiradentes foi o líder da Inconfidência Mineira. E a história não foi bem assim. E aí que está a questão. Não é que ele não foi importante. Sim. As pessoas não conseguem ter essa distinção. Ele foi importante, ele merece todas as homenagens, mesmo porque ele morreu defendendo uma causa. Sim. Mas ele não foi o articulador de tudo aquilo. Aliás, ele morreu porque entre os inconfidentes ele era ali o menos economicamente favorecido. Aliás, existe até um problema com essa questão. Se eu chego e falo, olha, a Edith é a minha inconfidente, isso significa o quê? Que eu não confio nela. Justamente. Né? E nós continuamos a chamar o Tiradentes de inconfidente. Agora, quem chamava o Tiradentes de inconfidente era a coroa portuguesa. Sim, sim. Então existe... Eu já pensei nisso, sabia? Fica meio estranho a gente, né? Você é o confidente. Isso, é confidente. E até hoje o coitado do Tiradentes é um inconfidente. Eu pensei já essa história. Porque se não tiver o distanciamento, vem a paixão. Sim. E a paixão é cega. Não é E aí complicado. você começa a defender muitas vezes coisas, né? E aí glórias. tem um problema que é seríssimo. E aí nós precisamos tentar de alguma forma superar. Todo o discurso, toda a forma de discurso, ela tem um objetivo. Sim. Não existe imparcialidades no discurso. A imparcialidade não é nada, né? A imparcialidade é um achismo. Então, essa imparcialidade, ela não pode se transformar em radicalismo. Exato. Então, todo discurso é parcial, mas ele não deve ser radical. Sim, porque daí causa problemas, né? Que a gente viu na história toda e está vendo até hoje, A partir daí vem as questões ligadas ao preconceito, às xenofobias, enfim. Dentro daquelas questões que nós colocamos um fato histórico triste, nós podemos colocar aqui a escravidão, que nós conversamos, o genocídio dos indígenas, enfim, são tantas Que coisas. permanecem, né? E aí tem uma questão que e isso que me causa assim muito desconforto. Tudo isso que nós falamos foram questões, foram fatos
feitos por seres humanos. Seres humanos. O ser humano é o único animal que cria uma arma para matar um semelhante que ele nem conhece. É verdade. Né? Então são dois exércitos ali, um soldado não conhece o outro e os caras estão ali se matando. E é obrigado porque mandou ainda, né? Exato. Porque ele tem que fazer, né? E quem ia adorar daqui, né? É a dona Vera que mora lá na França. Tem uma amiga nossa que mora na França. A dona Vera. Ela é historiadora. E ela acompanha a gente, amiga nossa, né? De internet. Não conhecemos pessoalmente ainda, né? Ainda. Ela tá sempre acompanhando. Um abraço. Como dizem os franceses, bisou. Né? Bisou. Olha só que conversa boa, hein? Não, Vera, que conversa boa. Então, e o videomaker? Não tem pergunta, videomaker? Não. Não, o videomaker hoje tá quietinho. Ele tá com medo de tirar nota, né? É, mas é porque ele falava muito na aula. Ele falava muito. Eu acho. Então, é Eu isso. acho. Então, eu acho que é isso. Hã? Você não tinha desligado, Charlotte? Eu achei que hoje não ia. Peraí, deixa que eu que atendo. Atende, Tá? O Charlotte tinha que ter desligado isso. Viu? Eu não tô, eu esqueço de tomar, porque não é hora de eu tomar Alô? remédio na memória. Oi, Carlos. É o Carlos. É o Carlos. Um Oi, abraço, Carlos. Eu conheço o Carlos há muito tempo. Você viu o Cantinho? Você viu, né? Ele tá falando que te conhece há muito tempo. De outros carnavais, ele já te conhece. Ixi. Ah lá, sexta de Ah, carnaval. menos, Tá, né? quer fazer pergunta? Claro, Carlos, você já tá dentro, pode falar, bem. Nós vamos ter que trazer o Carlos aqui pro chá, porque senão não vai ter jeito. Peraí, que eu não tô ouvindo, não. Peraí. É. Não tô ouvindo o que o Carlos Depois tá você fala falando. que eu sou surdo. Né? Ah, mas tá difícil. Oi, Carlos. Oi. Ah, tá. Você já aprendeu, né, a sequência. Tá bom. Vou perguntar. Tá bom, obrigado. Um abraço. Como é que Abraço você à ouviu família. tão rápido assim? Eu não ouvi. É porque ele já falou, assim. Ele falou assim, a última pergunta. Ele que vai fazer ele a vai fazer última pergunta. Olha Você só. sabe qual que é a última pergunta? Ó, eu já vou te ajudar. É. Não pode ser a Tem Raquel. tudo a ver com a história. Não pode ser, não pode ser a ser Raquel, tá bom? Se você pudesse voltar no tempo, Sim. né, na história, e pudesse convidar uma personalidade da história para tomar um chá com você, quem se chamaria? Eu posso dividir essa resposta em duas fases. Pode. Se eu tivesse essa oportunidade, primeiro eu gostaria de convidar o meu avô paterno, o seu Luiz Romulo, que foi assim uma grande inspiração e, enfim. Agora, se eu pudesse convidar alguém, alguma personalidade histórica, algum filósofo e tal, eu gostaria muito de ter a possibilidade de conversar com o Nietzsche. Nossa, que diferente. Agora tem que contar para todo mundo, porque senão fica difícil. É muita história. Parte desse inconformismo que eu carrego vem das leituras sobre o Nietzsche. É verdade. Que era um filósofo totalmente inconformado com a realidade que era dada e tantos outros. Karl Marx, Michel Foucault, Schopenhauer. Mas é que tem um que bate, né? Tem um que te provoca mais, né? E dentro dessas questões individuais, aquelas questões que eu acho que o Nietzsche, não porque eu concorde com ele, é justamente o contrário. Entendi. Olha que Porque profundo. eu gostaria de ter alguns enfrentamentos das posições que ele coloca. Se você conseguisse isso, você me chamava pra gente. Nossa, mas é que foi tão inusitado, Foi. né? Quem Eu você até imaginei que você fosse falar Napoleão. Né? Você ia ter que arranjar um banquinho mais alto. Mas, Mas é a tua cara, não é, Charlotte? Lógico. É perfeito. Nossa, eu fiquei até assim. É muita cultura, Charlotte. E você sabe, nós como seres humanos, nós temos a sensação, eu principalmente, assim, é claro, de ter saudade daquilo que você não viveu. Então, nós chamamos isso de saudosismo, né? Isso. Então eu tenho saudade daquilo que eu não vi. É claro. E a gente sempre tem a sensação do que estava lá atrás é melhor do que é hoje. Então, por exemplo, você sempre, olha, eu comia determinada coisa na casa da minha avó que eu nunca mais comi igual. Na verdade, você comeu uma melhor, mas a sua memória afetiva, o imaginário que existe dentro de você faz explodir esses sentimentos. Então, nós como seres humanos, nós temos
essa visão de ver o passado como melhor que o presente. E o que eu acho assim, um pouco errado e também frustrante, porque existem muitas coisas boas hoje. Nós não podemos também só apontar aquilo que é errado. E isso faz com que eu continue tendo esperança de que nós, em determinado momento, vamos superar todas essas mazelas que nós enfrentamos. E através da educação, através da arte, principalmente através das mãos dos jovens. Vocês não nasceram preconceituosos, vocês não nasceram homofóbicos, então levem isso adiante. É essa a mensagem que eu poderia deixar para eles. Nossa, a gente nem precisou falar dele da mensagem. E a gente queria agradecer muito, sabe por quê? Porque a gente tem muito respeito por qualquer educador, independente se é história, se é geografia, se é o ensino infantil, não importa. Porque o educador tem uma possibilidade de abrir os horizontes do aluno. E como dizia, a gente vai citar de novo a Frida Kahlo, não é fazer pensar como você, mas fazer pensar. Exatamente. Né? Muito pelo contrário, eu quero que eles pensem diferente. Claro. E viver em harmonia com as diferenças. Exato. Né? Eu sempre digo aos alunos, eu não quero que vocês pensem como eu, quero que vocês me provoquem, me critiquem, tragam questões, vamos pensar juntos. Porque se fosse para pensar da mesma maneira... Não tem graça essa vida. Na vida não é um manual, né, onde as coisas vão repassando um para o outro. Com certeza. Eu sempre digo que nós vivemos momentos inéditos. Ninguém nunca viveu o que nós estamos presenciando agora. E eu cheguei aqui, era 5 um pouquinho. Isso já passava. Já passaram. Já foi, o que foi inédito há poucos minutos, já ficou para a história. Então nós temos que transformar, nós temos que agir para transformar esse inédito e fazer com que esse inédito se transforme em um passado glorioso, um passado de fraternidade, um passado de igualdade, um passado de compreensão. Eu acho que é esse que é o caminho. É o caminho. Ficou? Candy, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E nós falamos isso não só pela sua presença aqui, mas pela presença, pela marca que você deixou no Videomaker. Você, Raquel e tantos outros, Drica, né? A professora, tantos professores. Tânia. Gente, já começou a falar nome, chorou tantos agora. Que depois esquece. Não, é que a gente. Todos, viu? Todos. Que deixaram a marca, porque o professor deixa uma marca no aluno. Até a Gi de matemática que ele não gosta. Até a Gi. A Pamela, então, de química. Ele não gosta de matemática, gosta da Gi. Não, ele gosta de todo mundo. Ele gosta de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Dá um beijo na Raquel. Esperamos ela aqui também tomar um chá para conversar conosco. Muito feliz. Tá? E pessoal lá da escola, aproveita esse professor. Alunos, aproveitem, tá? Aproveita o professor, porque passa rápido. Então, e você que está... Peraí, eu preciso dar um recadinho aí. Você que está acompanhando a gente aí, curte o canal, divulga. Olha que essa entrevista tem que ser divulgada, compartilhada, tá? Visita a gente também. Não custa apertar o botãozinho. Às vezes tem lá 150 pessoas que viram, 10 apertaram o botãozinho, chamou. Eu aperto sempre que eu vejo. Se eu não vi, eu não vou apertar. Se gostou também, né? Porque às vezes não gostam disso. Não, mas porque você, às vezes, você eu não fala... sou obrigada. O público não é isso. Não, porque você não é pra fala saber demais. que eu vi, não é pra saber se gostou. Não, eu já te falei, aí o chá já tá frio.